A incidência da doença CVC, também conhecida como amarelinho nos pomares do Brasil, está caindo. De acordo com a Fundecitrus, a doença que até o ano da década de 1990 era a pior ameaça da citricultura brasileira e atingia mais de 50% das árvores, ela agora atinge apenas 2,89% do cinturão citrícola do país, concentrado entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Essa pesquisa do Fundecitrus considera as 349 cidades do cinturão. O número confirma a tendência de queda da CVC ou amarelinho no país. A CVC provoca o amadurecimento precoce e a redução acentuada do tamanho dos frutos, que podem perder até 75% do seu peso, levando à diminuição da produtividade. O baixo índice de amarelinho nos pomares do Brasil hoje em dia se deve principalmente à intensificação do controle do greening, que é considerada a principal doença hoje em dia no Brasil. Como os produtos utilizados para controlar o inseto transmissor do greening são os mesmos, as cigarrinhas transmissoras do amarelinho também são atingidas por essa aplicação. Além disso, o uso de mudas sadias provenientes de viveiros protegidos e a erradicação de pomares adultos contaminados contribuiu também significativamente para a redução da incidência dos amarelinhos nos pomares brasileiros. Vamos saber agora com a Nadiara como fica o clima para a região produtora de laranjas do Brasil. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. A laranja sobre o centro-sul do Brasil foi beneficiada pelo clima. Tivemos chuvas regulares no período úmido e não tivemos ondas de calor tão intensas a ponto de prejudicar a produtividade. No entanto, agora a gente já passa por um período longo de estiagem nas principais áreas produtoras, principalmente de São Paulo e Triângulo Mineiro. Algumas cidades já não recebem chuva significativa há mais de 60 dias. Isso se reflete no declínio da umidade no solo. Os índices chegam abaixo de 10% em algumas áreas aqui entre o interior paulista e o Triângulo Mineiro. Agora, nos próximos dias, a situação muda um pouco. Teremos o retorno das chuvas nesta segunda quinzena do mês de agosto para boa parte do centro-sul do Brasil. É um volume de água até atípico para a época do ano. Só que essa chuva, por enquanto, não se regulariza. Até pelo menos no mês de setembro, a chuva não deve se firmar nas principais áreas produtoras. A chuva mais abrangente e volumosa está prevista só a partir do mês de outubro nas principais áreas produtoras de laranja do centro-sul do país. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa da passagem de uma frente fria pelo sul e partes do sudeste. Com isso, deve chover de forma abrangente sobre os 3 estados do sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e também sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Os maiores volumes de água que atingem áreas produtoras devem ocorrer entre o Paraná e São Paulo. Deve chover pelo menos 30 milímetros em 5 dias. É uma chuva significativa que ajuda na recuperação da umidade no solo. Só que essa chuva não chega às principais áreas produtoras do Triângulo Mineiro. No decorrer do segundo período, o padrão de chuva não muda muito. Chove em boa parte do sul do Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais. Algumas áreas produtoras do Triângulo Mineiro, principalmente cidades que fazem divisa com São Paulo, podem receber uma chuva bem isolada e com baixo acumulado. E no terceiro período, entre os dias 22 e 26 de agosto, a chuva fica mais concentrada sobre o sul do Brasil. Principalmente no Rio Grande do Sul são esperados volumes mais significativos. Aqui sobre áreas produtoras de São Paulo e também de Minas Gerais, a chuva começa a diminuir a partir deste período.